Filosofia de bar. Não precisa ser em um bar, só precisa das pessoas que frequentam ele. De preferência, essas pessoas precisam estar bêbadas, embebedadas de um lado diferente de seu ser. Naquele estado astral onde o meliante sai falando groselha da vida. Nessa situação, nada se perde, só se ganha. Porque se a pessoa estiver errada, não tem problema. É só um bêbado e se de alguma forma suas palavras te tocarem, maravilha. Agora tente relevar o fato dele estar bêbado. Contudo, pode ser estranho isso que eu estou falando, isso pode tirar um pouco da moral do anime, mas esse é o exato sentimento que eu tive assistindo o remake de Shaman King de 2021. Pelo menos nos primeiros 11 episódios. Aliás, eu sou Cris Figueiredo e esses episódios serão o foco da minha análise e blá blá blá. Por onde começamos? Já sei. Meu conhecimento prévio da obra. Tal conhecimento este que ajudou bastante eu aproveitar esses 11 primeiros episódios de Shaman King 2021. E isso já mostra os problemas iniciais com o anime que eu tenho. Fato é que eu já li os primeiros capítulos de Shaman King, parando na revelação da Ana. Também assisti o primeiro episódio do anime de 2001, mas o mais importante e o que fez eu entender tudo que já tinha visto e iria ver no anime de 2021 foi a entrevista com o autor. A entrevista com Hiroyuki Takai. E quer saber de uma coisa? Foi uma grande surpresa quando a nova adaptação começou em revelações futuras da obra. E o resumo da sensação de assistir o primeiro episódio de Shaman King foi dúvida e desgosto. Coisa que, parando para pensar agora, eram meio infundadas. O negócio é que o mangá tem um começo bastante lento e calmo e isso sendo de grande importância para conhecermos o estilo de vida do Yo, um personagem que até nos dias de hoje é peculiar, tendo uma personalidade e filosofia de vida que irá ser trabalhada em toda a obra, coisa que eu consegui apreciar mais com a entrevista do Hiroyuki Takai, e essa filosofia vai ser questionada e provada junto com a amizade do Yo e o Manta, e essa amizade é um fator importante, já que o Manta é o contrário do Yo, e a sua admiração pelo guri é bem mais trabalhada no mangá, até mesmo no anime de 2001. Parte dessa distância inicial que eu senti entre esses personagens foi culpa do time cômico prejudicado pela narrativa acelerada do anime, não dando tempo para absorver qual é da obra. Sinceramente, eu não sei se quem começou pelo anime atual entendeu a vibe de Shaman King. Afinal, o anime de 2021 focou muito mais em tornar a história dinâmica, fazendo ela mais parecer um shonen genérico moderno, onde tem lutas uma atrás da outra, sempre tá acontecendo alguma coisa e sempre tem aquele plot gigantesco por trás do cotidiano, sabe? Não é só o Naruto vivendo o seu mundo ninja, também tem o Orochimaru que vai fazer alguma merda. E esse tal plot gigantesco e super foda que tá atrás do cotidiano desses personagens a qualquer momento pode colidir com nossos personagens. Típico de um Jujutsu Kaisen ou um Boku no Hero da vida. Só que a estrutura da história de Shaman King é muito mais como um Yu Yu Hakusho ou um Samurai X, ou até mesmo um One Piece no começo, que passa muito mais tempo em coisas que não importam para o grande plot. Na verdade, esses animes geralmente demoram a mostrar ao que veio. E o fato do anime não lidar tão bem com esse fator traz um tom distoante. Ainda mais porque ele não tem uma animação incrível que nem esses animes mais modernos, Jujutsu no Kaisen e Boku no Hero. Na verdade, a animação é bem mais ou menos. Mas um fator que eu só fui notar depois é a concepção de cena. De cabeça, o último anime que eu lembro fazer tanta questão de criar cenas marcantes foi After the Rain. Com isso eu quero dizer aquelas cenas estáticas mais detalhadas. Realmente tem um ar icônico na escolha do tom. Junto ao traço do Hiroyuki Takai, fica algo bastante peculiar que chama a atenção. Pena que a parte de ação ficou bastante medíocre no primeiro episódio, mas o anime evolui constantemente na ação. Hoje em dia eu adoro a ação de Shaman King, mas faltou um impacto no primeiro episódio, e já no segundo episódio o anime já começou a ter eventos importantes, sem ter tido o impacto necessário ainda. Isso me fez ficar insatisfeito no começo, mas os primeiros capítulos de Shaman King são que nem os primeiros capítulos de Yu Yu Hakusho, não fazem tanta falta assim, tanto que o anime de Yu Yu Hakusho corta muita coisa. Mesma coisa com Shaman King de 2021. Esse jeito mais rápido de contar a história é bom para uma primeira olhada.
Tu vê as partes mais importantes, se empolga, e aí o mangá funciona mais como uma extensão de tudo que você gostou, uma extensão da experiência, tendo mais dos personagens e dos conceitos bem maneiros do anime. Tanto que aposto que muita gente vai se interessar em saber mais de Shaman King, indo pro mangá e tudo mais, eu também sou uma delas. Já que seu enredo, mesmo que simples, é cheio de paixão e mensagens legais. Como o autor disse na entrevista citada anteriormente, um mangá geralmente é considerado como um lanche, uma forma simples de entretenimento, algo que deve ser apenas divertido, mas acho que ele é melhor se ele te entregar algo. O anime inteiro carrega essa aura mais filosófica, tendo muito mais diálogos mesmo em momentos de tensão, não por enrolação, tipo um Cavaleiro do Zodíaco da vida, ou pelo autor não saber escrever, tipo um Cavaleiro do Zodíaco Soul of Gold. Mas sim porque esses modos diferentes de lidar com os conflitos, sempre tentando entender antes de dar um fim no assunto, é o que faz o anime tão especial. Mesmo que muitas vezes as resoluções sejam na base de ganhar as batalhas, afinal de contas continua sendo um Battle Shonen, eu ainda acredito que esse anime tem um jeito especial de congruar seus conflitos. E esse lado Battle Shonen fica cada vez melhor e o anime ganha um ritmo muito mais palpável. Um ritmo que dá mais chance para o telespectador absorver. Começando no episódio 5, na minha opinião, onde o anime transborda a vontade do autor que na mesma entrevista disse, após dizer sobre as mensagens que o mangá pode passar, o mangá tem que ser algo que te entregue valores positivos. Eu não acho que deveria ser conhecimento, mas sim sabedoria. Isso fica muito explícito quando para passar no teste o cara do teste índio fodão Silva fala do Furioco e o Yo fica confuso, dizendo que não entende como usar. E aí o Silva responde: se você sabe a resposta, é conhecimento e não inteligência, pois a inteligência é aquilo que abre as portas. De novo, algo muito mais sensitivo do que físico, algo que eu adoro muito em Shaman King, que ao invés do protagonista fazer um treinamento físico em uma semana e conseguir resultados avassaladores como se fizesse sentido, os xamãs ficam mais fortes ao adquirir autoconhecimento e ao treinar o sexto sentido. Sendo que um sentido diferente de músculo pode sim ser treinado em uma semana, como o treinamento do Yo, onde para apurar seu sexto sentido ele fica sem os outros, só dependendo dele para sobreviver. Então quando seu controle das almas e a própria alma evolui, faz sentido. Agora ele entende mais de como usar sua aura, pois ele dependeu dela. O poder físico e de batalha vem da memória muscular do espírito que o Yo controla, juntamente com os poderes. Então ele não precisa treinar a arte da espada, se o espírito que o ajuda é um espadachim. Também gosto do outro treinamento ser só apanhar para aguentar mais. Como sempre, a força é do espírito, o xamã é só a ponte que tem que ficar cada vez mais firme. E esse sistema faz o Shaman King se diferenciar. E é um estilo de desenvolvimento de batalha que está muito mais grudado ao senso de filosofia do que ao senso de, o básico do básico de músculos de esforço e determinação. Mas voltando para o índio fodão Silva, depois dessa luta, o anime bate o martelo de quem o Yo é. Então, junto aos outros episódios, nós já sabemos sua filosofia de vida, que é o foco da narrativa de Shaman King. Aprendemos um novo poder que traz muitas margens para batalhas muito mais legais que as anteriores. Começamos um torneio de luta e descobrimos mais sobre o universo de Shaman King. E, em resumo, o episódio 5 é uma das melhores transições de arcos que eu já vi. E no final das contas, tudo de ruim que pode ter nos outros 4 episódios, culpa da aceleração do decorrer do enredo, é como se fosse um passo para trás. Mas juntando o texto, o estilo, a animação satisfatória, tirando o episódio 1, que eu achei estranho, junto à fantástica trilha sonora e personagens, o saldo fica muito mais positivo do que negativo. Mas isso vai depender de você, sinceramente falando. Pois tirando o que eu falei agora, o resto das qualidades do anime pode ser bem mais relativas. Então vai de você gostar e relevar certos aspectos para deixar a experiência positiva. Como o fato das lutas não serem incríveis em questões de coreografia, ou o ranço que os personagens podem deixar numa primeira vista. Sem risadinha porque eu sou bravo. Já que o fato do anime ser apressado estragou a apresentação de muitos personagens, principalmente a Ana. Tudo ficou menos convincente com o ritmo rápido, mas se ficar na sua mente só o significado dos personagens através de seus conflitos, você vai acabar aproveitando muito mais, porque eles melhoram muito com o tempo. O Ren é um belo exemplo, tendo uma apresentação super engraçada de tão vergonha alheia, tendo um conflito tão rápido e ríspido que fica difícil de levar a sério. Mas depois de toda a evolução do personagem e as cenas épicas protagonizadas pelo Pia, olhando para trás eu consigo ver as qualidades dele.
dele. O anime também é bem shonen, para o lado bom e para o lado ruim. Mesmo tendo bastante identidade na sua fórmula, apostando em lutas com um foco maior no desenvolvimento dos personagens e suas crenças, no final ainda são cheias daqueles maneirismos bobos que você pode ver no mangá de sua época, mas que sinceramente pra mim trouxe muita nostalgia. Todo esse boberol soou muito divertido pra mim, já que não importa o que, eu ainda sou fã de shounens, e os poderes do Xamã são muito legais. São tipo os stands de Jojo, só que com regras melhores de como funciona, sendo usados de forma melhor porque não se justificam por conveniências bizarras, além de ter muito mais significado, diferente de um Golden Wing do Giorno, que é só um grande nada para o autor se divertir, mudando as regras o tempo todo porque sim. No final eu não posso dizer que não fiquei empolgado com as lutas de Shaman King, eu até me surpreendi como o anime é fiel às suas regras. O Yo nunca tira o poder do nada e muito das suas estratégias tem a ver com quanto ele vai gastar de Furioco. Agora falando de desenvolvimento das personagens, faz eu de novo citar a entrevista com o autor. Aliás, se eu te deixei curioso, o link da entrevista está na descrição do vídeo. Hiroyuki Tagai disse que eu gostaria de compartilhar que há outras formas de se pensar. E essa é uma das grandes qualidades de Shaman King, o incrível desenvolvimento das crenças dos personagens, sendo as lutas muito mais uma briga de ideais do que estilo por estilo, como, sei lá, um Bleach da vida. Não que Bleach seja ruim por isso, quer dizer, eu não gosto por isso, mas tu pode gostar, né? Então, ideais esses que estão sempre em evolução, pois como a maioria do shonen, Shaman King é muito sobre o amadurecimento, e o Yo, que na moral é um dos melhores protagonistas de shonen que eu já vi, e o que eu mais gostei nessa temporada, um cara relaxado que traz uma aura de paz tão grande, tendo uma forma clássica de shonen de agir, mas de forma muito diferente, dando valor às amizades, porque com elas dá pra compartilhar os pequenos momentos da vida. Olhar para as estrelas, ouvir sua música favorita, se deitar numa árvore. Tem alguém aqui? Voltando, não tinha ninguém. Dando muito mais valor aos pequenos momentos que fazem você ser você mesmo. Um bom exemplo de aproveitar os momentos que fazem você mesmo tem o Ryu, que sempre está comentando sobre Best Place, o lugar onde você pertence, onde seu coração se sente melhor, e não é como se o Yo fosse perfeito ou só relaxado. Ele ainda está aprendendo muito sobre si mesmo, e o Best Place tem uma grande ligação com o Yo, então gosto muito dessa analogia que você pode fazer com Best Place e Yo. E o Yo, ele tem um objetivo de ser o Shaman King, mas seu motivo é simples, e isso faz ele questionar o que um Shaman King realmente significa, tanto para ele quanto para os outros. Eu acho incrível a cena onde ele perde a luta contra o Fausto, ficando extremamente frustrado, e ele fica surpreso que fica frustrado, pois ele é sempre relaxado e não parece se importar com nada, tanto que até ele não achou que ele pessoalmente fazia tanta questão de ganhar uma luta, e a conclusão que ele chega depois de seu treinamento é maravilhosa e diz muito. O Yo decide não superar seus limites, pois ele perdeu a última luta porque ele tentou muito e de forma descontrolada, ficando totalmente desgastado, ficando impossibilitado de lutar. Então agora que o Yo sabe seu limite, ele vai dar tudo que ele pode e mais nada, porque não adianta nada o Yo dar o seu melhor na batalha toda se ele ficar muito cansado no final. Isso é muito legal e eu me identifiquei demais, já que muitas vezes eu foco tanto em uma coisa e eu me dou tanto em aquele projeto que no final eu me sinto mal, eu fico frustrado, e o projeto foi tão feito com o pensamento eu tenho que fazer, que no final ficou muito superficial. As melhores coisas que eu já fiz foi quando eu me dediquei, fiz o que podia e aceitei um momento para parar e descansar. Isso sendo muito diferente até de um Luffy da vida que se mata para fazer o que quer. Claro que o anime deixa bem claro como isso é danoso para o Luffy e tudo mais, mas eu acho legal ter um protagonista shonen que prefere ficar relaxado na luta ao invés de ficar maluco, gritando feito um retardado. Não que eu, de novo, não que eu ache isso ruim, eu amo o Luffy, blá. E eu consigo muito imaginar eu criança assistindo Shaman King e me espelhando nessa história, como eu me espelhei nas histórias de One Piece. Na real, esse anime trouxe muito do sentimento que eu tive com o começo de One Piece. Eu realmente fico triste de não ter assistido Shaman King quando criança. Com certeza ia me agregar muito valor e eu ia me divertir pra caralho com as lutas. Os personagens que são bem definidos por seus sonhos, já que a história é sobre eles. É muito simples Shaman King. São pessoas lutando por seus sonhos, entendendo como chegar lá com a mente estável. Caraca, eu me empolguei nesse vídeo e provavelmente farei outros de Shaman King, mas já tá bom por aqui. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva. Aqui falamos de anime, séries e videogames.